Doutor Henrique, boa tarde. Como é que o senhor vê a mudança aí na secretaria da SEJUC, né? A antiga SEJUC, atual Secretaria de Sistema Penitenciário. Olha, mudanças, quando a situação estava muito ruim, elas são positivas. A gente sempre se anima esperando que pode vir para frente, né? As melhorias podem vir. Como a situação não estava ruim, a situação estava razoavelmente boa, ou seja, na verdade melhorou substancialmente de 2017, do início de 2017 para cá. Então a mudança causa apreensão, né? A gente fica preocupado se vai ser mantido o que foi feito nos últimos tempos, se vai ser mantida se vão ser mantidas as melhorias que aconteceram, ou se elas simplesmente vão ser perdidas, né? O senhor é um dos maiores conhecedores do sistema aqui do Rio Grande do Norte, acompanhou várias gestões. Como é que estava o sistema? Olha, estava muito bem, na verdade. Nós tínhamos problemas pontuais, mas o Estado tinha recuperado o controle sobre o sistema prisional, que era algo que eu reclamava há muito tempo. O Estado tinha um controle. O Estado tinha desativado unidades prisionais que não prestavam, que não tinham segurança. O Estado passou a controlar realmente os presos e estava trabalhando para fazer algumas melhorias. Agora, por exemplo, os próximos 2, 3 meses serão inaugurados mais 3 pavilhões Alcaçuz. O velho pavilhão 4 tem sido destruído e 2 outros pavilhões aqui, agora vai pertencer ao Rogério Coutinho, e 2 outros pavilhões novos que estão sendo construídos lá na penitenciária da Alcaçuz. Ou seja, a situação estava bem melhor. Houve aquela contratação de cerca de 500 agentes penitenciários, quase isso. Foi feito um curso de formação de agente penitenciário que falta ser nomeados, que estão formados. Já a segunda turma seria? Já foi formado, a formação já aconteceu no final do ano. E estão esperando só a nomeação, né? E foi construído a cadeia de Ceará-Mirim. Enquanto isso, as outras cadeia pública de Natal foi feita uma reforma consertando a destruição que tinha sido feita nas rebeliões de 2015, que ainda tudo estava destruído ainda. Então foram consertados para entrar agora em funcionamento. O João Chaves também teve algumas melhorias realizadas. No interior também, então, melhorias fortes foram feitas no presídio de Pau dos Ferros. A cadeia de Mossoró começou a fazer uma reforma e está um problema lá, né? Porque na verdade destruíram uma parte do presídio para refazer e não terminaram esse refazimento, e aí ainda está um problema, mas no geral o sistema estava bem, né? Teve armamento, foi comprado carros, tem muita viatura, muito armamento adquirido, munição suficiente, treinamento dos agentes penitenciários, em todo o ângulo do trabalho deles. Então a expectativa estava muito boa nas melhorias que estavam acontecendo, né? Infelizmente, bom, agora a gente fica lá, ninguém sabe, espera-se que essa melhoria não seja desmanchada, que seja mantida. Entretanto, os primeiros fatos têm desestimulado um tanto. O sindicato dos agentes penitenciários acusa o Michael e o Mauro de assédio moral, tá entendendo? Alguns familiares de presos também acusam de maus tratos. O senhor é dentro do sistema, o senhor administra a questão prisional desses detentos. Como é que o senhor vê isso? Veja, eu conversei com o juiz de Nisa Floresta e ele tem acompanhado lá, porque eu coordeno o grupo de monitoração e fiscalização do sistema penitenciário de todo o estado, então contato com todos os juízes para ver as situações. O juiz Nisa Floresta me informou o seguinte: os presos da penitenciária de Alcaçuz, porque o pessoal fica sempre pensando que Alcaçuz é um presídio só, mas tem que dizer para que o ouvinte lembre isso, são 2 presídios. A penitenciária de Alcaçuz, as informações são as melhores, os presos todos elogiam, né? O juiz disse que ouviu de vários presos dizer que agora não existe mais a opressão que eles tinham antes por parte das facções criminosas. Ele não se preocupava com opressão de agente penitenciário, a opressão era feita por agente penitenciário, extorsão, na verdade, não era nem opressão, era extorsão feita por facção criminosa dentro do presídio. Então os presos dizem que pode cumprir dignamente a pena, fora a reforma física que foi feita, que melhorou substancialmente o presídio. Havia reclamações na penitenciária Rogério Coutinho Madruga. A Rogério Coutinho Madruga é onde estão... É o pavilhão 5. O chamado pavilhão 5, é onde ficam recolhidos os líderes das facções criminosas, das 2 facções do Estado, né? Estão recolhidos lá. Então esses, o sistema é mais duro quanto a eles, né? E eles têm reclamado muito, né?
Estão sendo apuradas algumas informações que é familiares de presa que alguns presos trazem de maus tratos lá no pavilhão 5. Isso está sendo apurado, a justiça está apurando essa situação. Não temos reclamação dos outros presídios. Aliás, quando eu falo com os presos, por exemplo, de Ceará Mirim, que eu também respondo lá para o Ceará Mirim, eu falo com os presos da cadeia de Ceará Mirim, todos elogiam a situação. Todos dizem a mesma coisa, que não estão mais sofrendo a pressão, que se livraram da extorsão das facções criminosas. O Caçuz também do mesmo jeito. A reclamação continua sendo, quem reclama são os líderes das facções que estão lá no Rogério Coutinho. Algumas reclamações dessas podem ser verdadeiras, podem ter fundamento. E isso está sendo apurado atualmente pelo juiz Adenisa Floresta. O senhor, essas facções, elas cresceram muito aqui no estado, se fortaleceram. Isso foi a ausência do estado? Foi puramente a ausência do estado. As facções iniciaram aqui no estado por volta de 2008, quando umas parte de 20 e poucos presos foram levados para o Presídio Federal, onde tiveram contato com os chefes das facções. Foram aprender. Fizeram o MBA do crime lá no Presídio Federal. Né? E aí, desses 20 e tantos, só 2 que não voltaram batizados. Os outros todos voltaram batizados na facção e chegaram aqui no estado já com expertise, com treinamento, e começaram a tomar conta do controlar o sistema. No decorrer do tempo, por falta de agente penitenciário, essa é a grande preocupação que nós temos para frente. Por falta de agente penitenciário em número suficiente para controlar os presídios, o Estado passou a entregar o controle aos presos, no caso as facções, né? E aí criou a famosa figura do pagador, do chaveiro, tal, que assumiram o controle interno dos presídios. O que é o chaveiro? O chaveiro é o preso que ficava com a chave das celas. Ele é que chegou a esse ponto? Sim, era assim no Rio Grande do Norte. Do volta de 2013, 2012 até 2017 era assim, né? Quem mandava dentro do presídio eram os presos. Eu fui várias vezes fazer audiência lá em Alcaçuz e para entrar, eu queria fazer inspeção, ia fazer inspeção em algum pavilhão. Para entrar, precisava dos agentes entrarem na frente com a arma na mão. Naquela época que o Joaquim Barbosa esteve aqui, para levar Joaquim Barbosa para conhecer um dos pavilhões lá dentro, eu levei lá para o pavilhão 2, salvo engano, era o 2, o precisou o BOP entrar primeiro e tomar conta do pavilhão. Senão Joaquim Barbosa não teria entrado. Então os pavilhões eram entregues aos presos, né? Eles é que administravam, e isso aí fez com que as facções tornassem fortes, porque as facções começaram a vender segurança dentro do presídio. O preso tinha que pagar o ser membro da facção ou pagar uma taxa alta para não ser violentado, inclusive sexualmente, para não ter seus familiares violentados, inclusive sexualmente, e o pior, para comer. O Estado comprava alimentação, entregava ao pagador, que era um preso. Esse preso levava a comida lá para dentro dos pavilhões, e a gente tem informação de que alguns pavilhões a comida só chegava ao destinatário se o destinatário pagasse. Ou seja, o Estado comprava comida, era entregue lá e o preço para comer tinha que pagar a facção para comer. Então isso era a falta de controle que existia no sistema prisional. Hoje não existe mais isso. O Estado controlou, o Estado controla, leva alimentação para quem quer, sai das celas, entra nas celas. Movimentação de presos é feito pelo Estado. O Estado é que controla o sistema penitenciário hoje. A preocupação: 3 pavilhões novos vão ser inaugurados. E quem são os agentes que vão trabalhar lá? Onde é que estão os agentes que vão fazer a segurança desses 3 pavilhões? Vão entregar de novo a chaveiro, a pagador para controlar esses pavilhões? Porque isso vai reduzir o número de agentes penitenciários, porque vai redistribuir. Se tem, sei lá, vamos chutar um número, se tem 50 agentes penitenciários cuidando de 2 pavilhões, de 3 pavilhões, você vai distribuir 50 agentes penitenciários por 5 pavilhões. Você vai diminuir o número de agentes em cada pavilhão. Então você perde uma parte do controle. O novo secretário é um humanista. Eu não conheço, como eu disse, o novo secretário. O que eu conheço infelizmente, aquela história lá do Amazonas, quando ele foi secretário lá, né? Não são palavras minhas, foi entrevista dele, que eu vi na imprensa na época, ele dizendo que tinha fracassado lá na gestão. Eu espero que tenha sido uma lição para ele, né? O que a gente sempre espera é isso, que o que aconteceu lá tenha sido uma lição, ele tenha aprendido
o que pode, o que não pode fazer dentro do sistema prisional. E aí essa lição ele possa usar aqui. Eu não conheço, como eu disse, não conheço a fundo também a administração dele. O que eu conheço foi só o que aconteceu lá em 2017, final de 2016, começo de 2017, só conheço isso. E conheço a entrevista que ele deu lá na época. Então, as informações que eu tinha por parte dos juízes sobre o sistema do Amazonas eram muito ruins. Também que era pior do que aquele do Rio Grande do Norte, né? Principalmente porque lá é uma facção muito forte que controla quase todo o estado. E lá foi feita uma privatização mal feita, né? Aquele sistema PPP, que em Minas Gerais foi um sucesso. Espírito Santo também, né? Espírito Santo também, mas eu conheço mais o de Minas Gerais. Foi um sucesso. O do Amazonas foi péssimo porque foi mal feito o procedimento do PPP. E aí, mas as empresas a empresa que administrava os presídios lá dizia que transmitia aos secretários informações sobre o que poderia acontecer, o que estava acontecendo, dos problemas que surgiam. Bom, aparentemente não se buscou resolver, tanto que aconteceu foi um massacre o dobro do massacre que aconteceu no Rio Grande do Norte. 64 detalhes. Se eu não me engano, foi esse o número. Doutor Henrique, seus colegas juízes reclamavam muito da questão do atraso de audiências, que tem as audiências criminais, os presos não compareciam. Como é que está a situação? Isso tinha sido resolvido até o final do ano, não estava acontecendo mais. A partir dessa operação padrão, que é uma greve disfarçada, que o Sindicato dos Agentes Penitenciários fez agora no começo do ano, começou a acontecer de novo. Hoje, por exemplo, o juiz de Extremóis, estava falando com ele há poucos minutos, o juiz de Extremóis informou que soltou estupradoras e assaltantes, que era roubo e estupro ao mesmo tempo, perigosíssimos, teve que soltar porque o Estado não levou os presos para audiências, e aí, por excesso de prazo, ele estava colocando esse pessoal em liberdade. Ou seja, o juiz basicamente foi obrigado... Foi obrigado a isso, porque o juiz não pode se negar. Você tem prazo, você tem que terminar os processos. Se não termina, excesso de prazo, se o juiz manter o sujeito preso, o juiz é a autoridade coatora. Ele passa a responder por aquilo. Então ele tem que colocar em liberdade. E por que colocou em liberdade? Porque o sistema penitenciário não teve responsabilidade de levar os... Isso ocorreu hoje. Já seria uma mudança? Bom, não sei se já foi uma mudança. Eu não acredito que isso tenha sido por determinação do secretário. Aliás, eu acho até que ele nem sabe que está acontecendo isso. E eu vou dizer isso a ele amanhã, na reunião que vou ter com ele. O grupo de escolta penal, o GEP, não pode ter. Esse é um problema que tinha sido combatido, que tinha sido enfrentado por Mauro e tinha sido, de certa forma, resolvido no ano passado. Que era essa história do grupo de escolta penal ter essa liberdade de levar os preços que ele quer levar e escolher quem não levar. Isso tinha sido resolvido. Felizmente, está voltando a acontecer.